Vamos sintonizar agora com o nosso trabalho, com a equipe que nos dirige, né, no plano espiritual, a equipe dos estudiosos de Kardec, né, que eles possam nos inspirar, nos ajudar a buscar esse discernimento e, acima de tudo, a identificar o bem, a paz, a harmonia. E é para isso que nós estamos estudando, para sintonizar com esses irmãos superiores, que nos acalma, que nos traz essa sintonia com o bem. E nesse momento nós pedimos a inspiração, pedimos a Ele que nos ajude a compreender cada vez mais, né? E a poder filtrar nesses ensinamentos a nossa direção na vida, para que a gente acerte mais e erre menos, a possa dar passos mais seguros nas nossas decisões enquanto encarnados. E na certeza de que contamos com a espiritualidade maior, pedimos permissão para o nosso estudo desta noite. Hoje nós vamos estar com a Revista Espírita de agosto de 1866. Os expositores Rian, Val e Ivone, e por Rian não estar, a gente vai passar a palavra para Val, falando do profeta. Vamos lá, Val. Então, a Revista Espírita, né, agosto de 1866, e nós vamos ver aqui os profetas do passado. Esse é o tema do nosso artigo, que é exatamente um livro. É um livro, e é um livro que é... Ivone, teu áudio. É melhor você fechar seu áudio. Então, é um livro escrito por Barbe d'Erville, não sei se é assim que fala, e Kardec vai trazer uma passagem desse livro, né? Onde o autor ele vai falar, mostrando, no momento em que ele vai dizer assim, Kardec, bem, vamos iniciar, ele mais ou menos está falando isso, vamos iniciar a falar desse livro no momento em que o livro foi escrito. Primeiro, qual foi o momento que esse livro foi escrito? Por quê? Porque a gente precisa entender que esses momentos é que eles vão trazer esses valores fundamentais da civilização, né? Que aí a gente vai ter os questionamentos que foram postos naquele momento, e aí a gente vê, por exemplo, os denominados profetas do passado, que normalmente a gente vai ouvir falar de uma decisão errada que foi tomada, esquecer de que muitas dessas decisões que foram tomadas basearam-se nessas faltas, numa falta, por exemplo, de experiência anterior, ou então numa avaliação, numa subavaliação das consequências que viriam pela adoção daquela prática. Mas, nesse momento, esse livro, o autor vai falar, ele vai começar a falar a seguinte maneira, a seguinte frase: no mundo, ou seja, neste mundo, o espírito por um mistério indissolúvel. Bem, quando ele fala que espírito e matéria estão ligados por um mistério indissolúvel, é um mistério, ou seja, algo que a gente realmente não tem como desligar, não tem como dissolver, não tem como resolver, não é? Esse autor ele vai falar aqui de Martinho Lutero, e a gente vai encontrar lá 1483, né? Que Martim Lutero, eu acho que todo mundo conhece a história de Lutero, e muitos espíritas vão falar que Lutero foi a reencarnação de Paulo, né? Ele reencarna como Paulo, para dar continuidade às reformas que ele já havia feito no pretérito, como Paulo de Tarso. Então, Lutero, ele é um monge agostiniano, ele era professor de teologia, teologia germânica, e tornou-se uma das figuras centrais da reforma protestante. Então, Lutero,
se colocar contra muitos dogmas da Igreja Católica Romana. Ele vai contestar, sobretudo, a doutrina de que o perdão de Deus poderia ser adquirido pelo comércio das indulgências. Então, esse é o ponto onde Lutero tem esse combate, né? E aí a gente vai ver que ele vai começar, então, a escrever as famosas teses. E aí a gente vê uma similaridade lá com Paulo da Antiguidade, né? Porque Paulo era as cartas, então, através das cartas. E Lutero agora vai escrever aquelas 95 teses, lá em 1517, que vão ficar famosas. Ele vai colocar, né, pregar lá na igreja. Cada dia ele pregava uma tese, e aí era um reboliço, todo mundo ficava louco. Isso em 1517, onde a gente vai encontrar um conflito aberto contra a venda de indulgências, que era da Igreja Católica, que ele fazia parte, e, de repente, ele não vai querer se retratar, ele não vai fazer isso. O Papa Leão X vai pedir isso, ele não vai fazer, e ele, então, por conta disso, o Papa Leão vai excomungar ele da Igreja Católica Romana, e ele vai ser como um condenado fora da lei pelo imperador, né, do Sacro Governo Germânico da época. E Lutero, então, ele vai propor uma base de interpretação das Sagradas Escrituras. A gente vai encontrar Lutero, então, fazendo uma tradução, por exemplo, da Bíblia. Ele vai traduzir para que todas as pessoas pudessem ter acesso e ler a Bíblia naquela época, porque poucas pessoas liam a Bíblia, só quem era de dentro da igreja. Então, ele vai trazer a leitura para todo mundo, e era isso que ele queria fazer, essa reforma que ele traz, ele queria salvar. E ele dizia também que não era a salvação que salvava, não era a salvação, mas eram as boas obras ou qualquer mérito humano. Não era só a fé que ia... ele vem trazer, naquele momento, naquele contexto de 1500, uma teologia que vai desafiar aquela como é que se diz? Infalibilidade do Papa, porque o Papa era a representação de Deus, né, naquela época. Então, ele vai de encontro a isso. Ele nos dizia que qualquer pessoa poderia sim, perdoar pecado, fazer tudo, não era só o Papa. Então, ele vem trazer novos contextos, né? Então, nesse momento, ele vai se opor também à questão do sacerdote, considerava que todo mundo que fosse batizado também poderia ser sacerdote ou poderia ser santo, não era só o Papa, não era só aqueles que estavam dentro da Igreja Católica. Então, muitas pessoas vão se identificar, né, com Lutero e acabam sendo chamados de luterano. E aqui eu vou abrir outro parêntese de Lutero. Ele não queria fundar o luteranismo, ele não queria isso, ele queria apenas contestar aquele momento em que a igreja estava se tornando, com a venda de indulgência, aquela questão de perdoar pecado, de que o Papa era infalível, ele só queria uma igreja protestante, por exemplo, não era esse o objetivo dele. Então, a gente vai encontrar esse livro, que é um livro que trata os profetas do passado, a condenação de Lutero, e condenando também todos esses postulados que eu acabei de descrever, de que trata Lutero. E esse autor, ele vai dizer que o mundo estaria salvo se Lutero, por exemplo, fosse queimado. Ele é um louco, né, esse cara? Ele vai dizer isso. E aí ele vai dizer que aquele erro, que era, por exemplo, deveria ter sido suprimido. E ele vai dizer, então, que ele vai trazer aqui que matando o projeto, é isso que ele está colocando, bem, matando Lutero, você estava matando as ideias dele, estava matando tudo aquilo que ele trazia. E ele vai dizer assim, ora, matando Lutero, não são 3 homens que se salvariam à custa de 2, eram milhares de homens
à custa de um só, Lutero, você não disseminaria as propostas que ele trouxe, não iria contaminar a cabeça dos outros homens. Porque Lutero ele vai dizer que era falso. Então, por isso que ele traz esse livro como os falsos profetas, né? E Lutero como sendo uma pessoa que era falsa. E ele vai atestar esse escritor dizendo que a Inquisição que mata as pessoas era lógica, uma necessidade premente para a sociedade a qual estamos inseridos. E aí, Kardec, então, logo após essas colocações, né, ele vai dizer que isso é uma opinião pessoal do autor da obra. Então, Kardec inicia falando isso. Mas ele vem dizer também, Kardec, que esse autor ele não apenas falava no nome dele, mas ele falava em nome de outras tantas pessoas que formavam um partido, ou seja, era muita gente que pensava como ele, que dizia que realmente deveria ter matado aquele homem com ideias e que então o autor nesse momento, como Kardec traz no artigo, não vai disfarçar o pensamento dele de maneira nenhuma. Ele vai dizer que era necessário ter queimado Lutero, né? Ali deveria ter queimado Lutero, e ele diz que assim teria sido necessário também queimar todos os fautores de heresias para que a religião fosse salva e o nome de Deus também, tudo aquilo que era do postulado que trazia Deus, salvaria também se isso acontecesse. Mas aí Kardec vai dizer assim, que toda religião que vem de Deus não tem nada a temer desses caprichos, nem da malícia dos homens. Então, por que ele teme? Por que ele estava incomodado? Por que ele temia? Então, ele vai dizer que este cara ele é realmente muito radical. Aí Kardec vai trazer assim... Bem, todas as vezes que tiveram isso, nós espíritas sabemos disso, lá em Barcelona, por exemplo, mais do que prejudicar, não, foi facilitar a proposta, né? A disseminação, a ideia foi disseminada da mesma forma, matando o homem, as ideias dele vão ser disseminadas. Não é porque o homem vai morrer, vai sofrer perseguição, que as ideias vão ser disseminadas e passadas adiante. Se queimar o homem fosse eficaz, bem, na opinião dele, a gente deteria o mal na fonte. Kardec está dizendo, não, isso não acontece, não. Ele está falando disso, mas e o número de pessoas que foram queimadas, mas que perpetuaram suas ideias, né? Tantas pessoas, os livros que foram queimados, eles produzem cinzas, apenas isso. Mas ele vai dizer, Kardec, quando o homem acontece isso, vão produzir o quê? O sangue das vítimas vão ser derramados e vão produzir também marcas que são indeléveis, que vão recair sobre todos aqueles que a produziram. Então, todo mundo que faz matar um corpo pela Inquisição, que vai queimar, vão pagar por isso. E ele vai falar mais, Kardec, que muitas vezes é fugir do racional quando a gente acha que a força e vai destruir as ideias. Não, não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso, porque a ideia ela jamais vai ser aniquilada. A força da ideia é poderosa. A ideia ela é poderosa, né? Elas não vão sumir. Pelo contrário, pode até acontecer, como Kardec vai dizer para a gente, que em um curto espaço de tempo ela pode até ser suprimida, mas depois ela vai reaparecer de maneira veemente sobre outros nomes, outras pessoas vão trazer aquela ideia, porque quando a ideia ela tem força, ela realmente vai sim aparecer. E que o autor desse livro, infelizmente,
Ele é favorável a esses remédios heróicos. Vamos matar, vamos destruir, vamos aniquilar, como se isso fosse um ato de heroísmo e isso fosse cessar tudo aquilo que realmente deveria acontecer na história, né? Mas ele vai dizer que as manifestações elas vão continuar. Um exemplo disso, é que fosse queimado, detido, aquele movimento que ele trouxe como instigador iria parar? Não, não iria parar. Por quê? Porque o próprio autor, Kardec, vai dizer que ele tem uma fala assim: o mundo estaria salvo ao menos por um século. Então, era um pequeno espaço de tempo, porque depois a ideia que Lutero trazia iria proliferar em outro momento ou com outras pessoas que iriam trazer, né? E aí Kardec vai dizer que as grandes renovações sociais, gente, elas não vão chegar de maneira brusca, elas vêm passo a passo, elas vêm por uma continuidade, elas vão dando uma continuidade. E assim, quando uma ideia vai surgir, e aí Kardec coloca que ela não vem de maneira brusca, ela não surge bruscamente, mas elas vão trazendo sintomas. Por exemplo, essas ideias novas, elas vão germinando, elas vão ficar na efervescência das pessoas, a sociedade começa a se agitar, e aí vão surgir. E Lutero, ele vai dizer que não foi a única pessoa que foi precursora desse processo de reforma. E aí ele vai lembrar de 3 nomes, de 3 personalidades. O primeiro é o Wycliffe, ele que vai surgir lá em 1384, antes de Lutero, que ele vai trazer praticamente a coisa também da reforma. Ele já vai trazer. E as ideias de Wycliffe eram ideias que apontavam para a incompatibilidade entre as normas que o clero apresentava lá no século XIV, 1384, e que os ensinos de Jesus apresentavam e de seus apóstolos. Pronto, 1500, Lutero, 1384, Wycliffe já falava disso. A mesma coisa que Lutero trazia, né? E aí depois ele vai dizer que era uma questão, essa questão da propriedade, essa questão da riqueza do clero que Lutero trouxe e Wycliffe também trazia. Depois a gente vai encontrar João Hus, que a doutrina espírita traz João Hus como um dos precursores também do espiritismo, né? Depois, 1300, século XIV, Wycliffe. Depois, em 1415, vem João Hus, século XV já. Para depois surgir Lutero no século XVI. Ele também, João Hus, foi um pensador, um reformador religioso. Ele pega o movimento religioso dele, baseado nas ideias de Wycliffe. Como Wycliffe, Hus também não aceitava essa supremacia papal, mas ele dizia que era necessário a doutrina de Jesus e falava assim, que Jesus era o chefe e a cabeça da igreja, e não era Pedro. Ele já dizia isso. E ele dizia que o evangelho era a única lei. O pensamento sobre a igreja dele foi muito influenciado também pela ideia de Agostinho, de Santo Agostinho. E depois a gente vai encontrar Jerônimo. Então, eles dois, tanto João Hus e Jerônimo de Praga, vão ser condenados, né? Eles vão ser condenados a serem queimados. Bem, Kardec já vai finalizando aí o artigo nos dizendo o seguinte: se tivesse queimado Lutero, nada tinha servido. A única coisa que tinha acontecido era o tempo ser dilatado. Tudo que Lutero trouxe iria acontecer, iria vir. Porque essa ideia da reforma na cabeça de milhões de pessoas, de onde esse corpo de ideias iria fazer sim um movimento e a reforma iria acontecer. Então, quando
uma corrente de ideias novas, que Kardec vai dizer aqui, quando uma corrente de ideias novas atravessa o mundo, nada pode detê-la, ou seja, ninguém segura. Vai acontecer e pronto. Não é matando o corpo, não é matando o homem. Tempo esgotado, deu até demais, para você concluir que estava tão bom. Rian não chegou, né? E como o Rian não chegou, eu vou colocar o meu artigo e aí Val vai aí contar o tempo para mim. O meu artigo é As Criações Fantásticas da Imaginação, né? Que são as visões da senhora Cantianilli, né? E aí vem o Evermente, de 19 de junho de 1866, que contém esse artigo, né? Ele narra estranhos fatos, ainda inexplicáveis, que se produziu no último ano em Alcherre e que emocionaram a população. E aí os partidários do espiritismo, neles viram manifestações de sua doutrina, né? E o clero as considerou como exemplos novos de possessão, da possessão. Aí falou-se de exorcismo, como se os bons tempos das Ursulines Islaudum tivessem retornado. E aí, o que aconteceu? Foi esse barulho se chama Cantianille, né? E um vigário lá da Catedral de Siena, o abade, né, o senhor abade, autorizado pelo bispo, constatou essas aparentes derrogações às leis naturais. Esses eclesiásticos publica hoje sobre esse título Relações Maravilhosas da Senhora Cantianille com o mundo sobrenatural. E o resultado de suas observações, ele nos traz uma prova de seu trabalho e é com prazer que dela destacamos um trecho curioso a diversos títulos. E aí, no seu prefácio, o autor, depois de ter exposto o plano do seu livro, acrescenta que o meu leitor, percorrendo estas páginas, queira bem não precipitar seu julgamento. Esses fatos lhe parecerão, sem dúvida, incríveis, mas rogo de se lembrar que afirmamos, sob juramento, Cantianilha e eu, a verdade desses fatos. No relato que vai se seguir, nada de exagerado nem de inventado, há a verdade, tudo ali é perfeitamente exato. Aliás, esses fatos, essas manifestações prodigiosas do mundo superior, se reproduzindo todos os dias e todas as vezes que deseje. Não pedimos que se nos crie sobre nossa simples afirmação, ao contrário, pedimos insistentemente que se os estude, que se forme reuniões de homens competentes, não desejando senão a verdade e disposto a procurá-la lealmente. Todas essas maravilhas se reproduzirão diante deles e tantas vezes quanto isso for necessário. E aí ele vai, essa senhora Cantianille, que estava lá no convento, né? E ela conta que se tornou membro e presidente de uma sociedade de espíritos, né? Um plano espiritual. Enquanto ela estava num convento religioso. E ela vai contar aqui que Ossian, espírito de segunda ordem, que eu acho que ele nem de segunda ordem ele era da terceira ordem, tendo vindo como de hábito me buscar no convento, eu me achava logo transportada para o meio da reunião. Depositou-me sobre um trono, onde os aplausos mais rudiosos acolheram a minha aparição. Fizeram-me fazer o juramento comum. Juro ofender a Deus por todos os meios possíveis e de não recuar diante de nada para fazer triunfar o inferno sobre o céu. Eu amo Satã, eu odeio a Deus. Quero a queda do céu e o reino do inferno. Depois do que cada um veio me felicitar e me encorajar a me mostrar forte
nas provas que me restavam suportar. Eu o prometi. E esses gritos, esse tumulto, essas pressa de todos, a música e os feixes de fogos que clareavam a sala, tudo me eletrizava, me embriagava. Eu gritava, pois, com voz forte: eu sou sacerdote. Eu não temo vossas provas. Vou ir ver se sou digno de ser dos vossos. Logo todo o ruído cessou, toda a luz desapareceu. Caminhe, disse-me uma voz. Avancei sem dúvida no estreito corredor, porque senti de cada lado como duas pessoas, e essas paredes pareciam se aproximar cada vez mais. Acreditei que ia ser sufocado, e o terror se apoderou de mim. Quis retornar, mas no mesmo instante me senti nos braços de Oceano. Ele exerceu sobre todo o meu corpo uma pressão tão viva que lancei um grito agudo. Cala-te, disse-me ele, ou estarás morta. O perigo retornou minha coragem. Não, eu não gritei mais. Não, eu não recuaria mais. E fazendo um esforço sobre-humano, atravessei como um raio esse longo corredor que se tornara a cada passo mais escuro e mais estranho. Apesar dos meus esforços, meu terror redobrava. E eu iria talvez fugir, quando de repente a terra escapando sob meus pés, caí num abismo, do qual não podia apreciar a profundidade. Fiquei uns instantes aturdida com essa queda, sem, no entanto, me desencorajar. Um pensamento infernal veio me atravessar o espírito. Ah, querem me amedrontar. Eles verão que não temos demônio. Levantei-me logo para procurar uma saída, mas eis que de todos os lados as chamas apareciam. Aí ela vai contar todo o processo, né, que ela vivenciou, tomando posse da presidência dessa assembleia, né, desse povo louco que estava ali, né? E aí, toda essa descrição dessa senhora, Kardec passa aí, ele não descarta a probabilidade de ter sido algo real, né? Dela ter realmente, né, entrado em contato com esses seres. Ele não descarta. Ele fala até em duas teorias, né? Ele coloca a primeira como criação fluídica, que a gente sabe que pode acontecer, né? Essas criações fluídicas. Que isso a gente vai ver nos livros de André Luiz, nos livros de Manuel Filomeno de Miranda, né? As criações do plano espiritual, né? Inferior, onde cria determinadas cidades, situações, né? No livro de Ivone Pereira também a gente vai ver que o mentor dela, Charles, né? Ele fazia essas criações fluídicas para que ela pudesse presenciar aquelas cenas, e ela, quando retornava ao plano físico, ela descrevia, porque a mediunidade de Ivone era fantástica, né? Primeiro ela observava a cena e depois ela retornava e escrevia toda aquela cena. E o segundo princípio colocado por Kardec é a imaginação, o pensamento da senhora Cantianilha, né? Podia ser aquilo ali, tudo criação do pensamento dela, né? E aí eu ainda coloco outra nos dias de hoje, que está mais um pouco avançado. Poderia ser também um surto de esquizofrenia, porque a gente que faz atendimento fraterno, quando as pessoas chegam na casa espírita, né? Elas colocam tanta coisa que pode ser imaginação, criação da pessoa, pode ser esse contato com essas entidades que a gente coloca como processo obsessivo, e pode ser também esquizofrenia, o surto, né, da esquizofrenia, né? Tudo isso a gente não pode descartar, e a doutrina espírita nos mostra isso de forma muito tranquila. São probabilidades, né? E que a gente não vai de pronto nem negar e nem colocar como verdadeiros. Eu acho que o nosso comportamento como espírita é observar. A gente não vai negar de pronto, não, isso aí é ilusão, isso aí não é verdadeiro, isso aí. Mas também a gente não vai dizer de pronto que aquela pessoa que chega contando essa realidade aqui, como aconteceu com essa senhora aqui, que seja verdadeira, né? E Kardec, com toda a sua prudência, faz essas colocações, que é muito importante, e ele finaliza, eu achei muito bom o bom senso e a lógica e a razão de Kardec, né?
quando ele finaliza, se esta explicação não oferece uma certeza absoluta, ao menos tem ela um caráter evidente de probabilidade. Sobretudo, prova uma coisa, é que os espíritas não são tão crédulos quanto o pretendem seus detratores. Mas hoje em dia a gente está vendo espírita com uma credulidade muito fanática, acredita em tudo. Chega a pessoa lá contando meio loucura, divagando, e os espíritas acreditando, dizendo que é mediunidade, que a pessoa é médium, que precisa estar na reunião mediúnica. E não dão, sem refletir, tudo o que parece maravilhoso. Todas as visões estão, pois, longe de ser, para eles, artigo de fé. Mas o que quer que seja ilusões ou verdades, são efeitos que não se poderia negar. Eles os estudam e procuram deles se darem conta, sem terem a pretensão de tudo saberem e de tudo explicarem. Eles não afirmam uma coisa senão quando estiver demonstrada pela evidência. Seria tão inconsequente tudo aceitar quanto tudo negar. Eu achei assim muito prudente e deve ser a nossa postura como espírita. A gente não vai de pronto acatar aquilo ali como verdade quando não chega essas situações, né? Mas também não vamos negar. Vamos observar por um tempo e aí a gente vai, com o tempo, a gente vai perceber, né? A gente, nessa experiência de atendimento fraterno, a gente vê muito isso. As pessoas chegando com uma questão. Eu, porque lido com a esquizofrenia há muito tempo, a gente já começa a ver alguns destaques, né? De que aquilo ali está sendo um surto de esquizofrenia, ou que aquilo ali é da imaginação daquela pessoa. A gente vai ter que ter esses cuidados para não bater o martelo e dizer que aquilo ali é realmente real, que aquilo ali é, vamos dizer, um processo obsessivo, né? Como esses acontecimentos dessa senhora. Ele disse que pode ter a probabilidade de ser criações fluídicas, de ser algo da imaginação dela, ou de ser alguma criação fluídica. Ele trabalha com esses dois princípios, né? De criações fluídicas e da imaginação, né? Hoje, diante do que a gente já tem de informação do plano espiritual, quando a gente usa desse bom senso, dessa lógica, a gente percebe isso com mais claridade, porque a gente acrescenta aqui também os problemas da esquizofrenia, do surto da esquizofrenia, que parece muito com a mediunidade. É muito parecido a crise de esquizofrenia com a mediunidade, né? E aí muitas pessoas, eu lembro que meu irmão, quando estava nessas crises, o pessoal dizia que era a mediunidade e queria botar ele na reunião mediúnica, eu que bateu o pé que ele não ia para a reunião mediúnica. Mas achavam que deveria botar, que ajudaria. Eu digo, não, não ajuda, porque isso aí não tem nada a ver com a mediunidade. Ele tem problema de esquizofrenia e isso ainda vai piorar. E não deixei que colocasse, né? Ele na reunião mediúnica. E por isso que ele ficou muito zangado comigo, se chateou comigo por causa disso. Mas eu acho que eu estava... Acho não, eu estava com toda a razão, né? E ele vai também citar aqui algumas situações das criações fluídicas. Ele fala da rainha de Ud, que ela fala que estava ali com todas as joias. Ele fala da tabaqueira, né? Que o espírito apareceu com a tabaqueira, que são criações fluídicas, que para nós não é tangível, né? Mas para lá, para o plano espiritual, é tangível, é matéria para o plano espiritual. Acho isso interessante. E quando a gente estuda fluido, perispírito, a gente percebe isso com muita clareza, né? Que realmente tudo isso é possível, que está dentro da lógica, do bom senso, da razão, não é? E que Kardec adentrou naquela época, mas não se aprofundou, como hoje a gente já tem informações mais profundas. Apesar da gente não passar ainda por controle universal, mas a gente, nesses momentos, vai usar desse bom senso, dessa lógica da razão e ver que é possível. Até quando a gente estuda o fluido, a gente vê que é possível, que é matéria, que aquilo ali é matéria no plano espiritual, né? Aí ele fala também da alma encarnada e seus momentos de emancipação, gozando em parte das faculdades de espírito livre, pode produzir efeitos análogos. Aí pode estar a causa das visões fantásticas.
quando o espírito está fortemente imbuído de uma ideia. Seu pensamento pode dela criar uma imaginação, uma imagem fluídica que tem para ele todas as aparências de uma realidade, tão bem quanto o dinheiro de Pierre Legai, embora a coisa não existisse por si mesmo. Nos casos dos livros de Ivan Pereira, Charles, ele fez uma criação fluídica e lá tinha minuto, viu, Ivone? E lá tinha uma pessoa que tinha uma fazendinha com galinha, com tudo. Tudo foi criação fluídica, para que Ivone percebesse aquela cena, pudesse presenciar aquela cena e depois escrever aquela cena. Né? Então, houve essa criação fluídica, houve aquele pensamento. Né? Então, é isso. Quanto menos a alma é desenvolvida, mais ela é susceptível de se iludir sobre o que vê. Suas imperfeições a tornam sujeita a erro. As que são mais desmaterializadas são aquelas cuja percepção são mais extensa e mais justa, mas, por imperfeitas que elas sejam, suas faculdades não são menos úteis ao estudo. Então, quanto menos a alma é desenvolvida, mais ela é susceptível a essas ilusões, né? Não saber distinguir essas realidades. E quanto mais desmaterializada, mais ela tem as percepções mais extensas, né? Percebe as dificuldades, né? Essas distorções. É aí. Tenho dito. E Rian chegou? Não, né? Rian chegou? Como é que nós vamos fazer? Vamos. Eu sugiro, como o artigo de Rian é um artigo muito bom e é um artigo longo, né? Eu sugiro que a gente discuta esses dois e deixe o outro para a semana que vem, ou para o ano que vem. Inclusive eu sugiro também, como a continuidade desse artigo de Rian está publicado lá em novembro, aí eu dou uma sugestão para que dois apresente, antecipe, porque um complementa o outro, para a gente não perder. Que eu digo para vocês, eu fiquei encantado com esse artigo de Rian sobre a história de Maomé, sobre como Kardec trouxe, né, os dois artigos. O negócio, eu nunca tinha lido, confesso para vocês, que nunca tinha lido nada sobre o islamismo, sobre Maomé, alguma coisa assim na história. Mas como Kardec trouxe, eu fiquei encantado. Né? Encantado mesmo. E aí os dois artigos um complementa. Eu sei que é algo que a gente vai antecipar, que é novembro. Essa é a minha sugestão. Então eu mesmo aceito que seja assim. Vamos ver as outras pessoas aí que falem. Eu também aceito pelo seguinte, eu já li muita coisa sobre islamismo, sobre Maomé, e tem um detalhe, as nossas ideias pré-concebidas acabam nos informando muito mal sobre essa religião e sobre quem foi Maomé. Né? Então, eu acato a sugestão de Itamar para que a gente aprofunde esses estudos aí, justamente para entendermos um pouco mais sobre Maomé e sobre o islamismo, para a gente verificar que não é bem assim como a gente, ou como pintam por aí. E o restante do pessoal, para a gente decidir logo, né? E dar continuidade. Eu voto aí na proposta. Eleni e Alex. Oi, Clécio. Tranquilo, para mim, tranquilo. Certo. Clécio? Exato. Então, vamos para os 5 minutos, vamos colocar Itamar nesses 5 minutos, Itamar, dos 2 artigos. É interessante a gente perceber como Kardec, ao longo desse tempo também, tem amadurecido e tem deixado, né, mais claro a presença, como uma certa vez a Eleni chamou a atenção da gente, como também a menina de Tocantins, Cristiana, chamou a atenção no outro grupo, a presença forte do bom senso de Kardec. Né? Para mim, eu digo para vocês, cada momento eu estou trilhando mais por este caminho
do uso do bom senso, porque eu estou encantado com a forma. Veja que Kardec, nesse texto que a gente vai deixar discutir depois de Maomé, a gente vai ver a presença forte, ele sem fazer críticas, fazendo análise. E aqui nesse do profeta passado, o texto apresentado por Val, mesmo sendo forte a defesa desse senhor Barbey de Aureville, que era um dramaturgo, um crítico literário, um escritor, né, um romancista, e um cara cético, um cara que não acreditava em nada sobrenatural, mas um cara que chamou para si a defesa da Igreja Católica, vigente de alguns integrantes da Igreja Católica, não era a totalidade, mas alguns componentes ainda da Igreja Católica no século XIX que defendia claramente a Inquisição, e nós sabemos que ainda hoje tem alguns gatos pingados que defendem, né? Esse tribunal da Inquisição. E aí, Kardec, que não era bobo nem nada, o que foi que ele fez? Veja que ele faz a citação aí do Auto de Fé de Barcelona. Quando o cara defendeu que devia queimar o Lutero, Kardec disse, rapaz, de repente esse cara vai querer mandar, vai levantar uma campanha contra mim, em vez de ser contra os livros, queimou os livros, não deu certo, então de repente agora pode querer me queimar. Então eu percebi isso aí nas entrelinhas, Kardec fazendo essa defesa dele também, dizendo, olha, um texto muito bem feito, com muito bom senso, ele mostrando que não adiantaria queimar Lutero, que as ideias iriam se perpetuar, é como se ele dissesse, não adianta vocês agirem contra mim, não. O espiritismo já está aí, as ideias espíritas vão continuar. Eu tive essa percepção. Sobre as criações, é interessante como Kardec continua naquela direção, né? Naquela direção de preparar um novo livro que é a Gênese. Veja aqueles textos anteriores que ele trabalhou com Morzine, né? Com os processos de Morzine. Aqui agora, mesmo ele fazendo uma citação um pouco leve de que poderia ser um caso de possessão, ele não entrou nisso aí. Ele já trabalhou de uma forma o quê? Com as criações fluídicas. Veja que a defesa dele é disse, olha, pode ser imaginação. Concordo plenamente com a defesa de Ivone, né? Do que ela falou, inclusive, dessa possibilidade de ser. Kardec não tocou aqui, eu achei muito feliz sua participação nesse sentido, Ivone. Poderia ser esquizofrenia. Eu acho que na prática você tem uma vivência muito grande, né? Que aí eu concordo também que na Casa Espírita a gente deveria trabalhar um pouco mais com o conhecimento da saúde mental. Eu vejo o doutor Clédio Sadi hoje, que é especialista em saúde mental lá, e ele tem conversado, e cada dia que passa eu me sinto mais ignorante em relação a esse comportamento mental das pessoas, inclusive dos médios. Eu, como médio, eu digo, rapaz, tem algum momento que a gente dá umas saídas do prumo e a gente cria também, né? Nós somos humanos, entre aspas, né? Nós somos espíritos encarnados e a nossa condição de humanidade nos permite dar esses devaneios e sair do prumo. Isso eu vejo isso, hoje mesmo aconteceu isso comigo. E aí ele fala aqui, só para fechar meu tempo, ele diz assim, olha, o segundo princípio, além da criação, está nas modificações que o pensamento imprime ao elemento fluídico. A gente sabe muito pouco disso, como é que o pensamento imprime, e ele ainda diz, o princípio das criações fluídicas parece ser uma das mais importantes leis do mundo incorpóreo. Veja que até aqui o cara tem bom senso que não faz afirmativo. Imagine, um cara como o Kardec ainda criar como uma hipótese, como uma possibilidade. O princípio das criações parece. Quer dizer, ele não faz afirmativa. Se fosse eu dizia, né? Olha a diferença de mim para ele. Eu fazia afirmativa. Não, isso, o princípio das criações é. Eles não, parece ser. Porque ele ainda está observando, construindo, trabalhando. E lá na Gênesis é que ele vai trabalhar com o quê? Com a fotografia do pensamento. Vai juntar tudo isso aí, vai trazer já uma informação mais concreta. Então, o cara realmente era o cara. E são textos ótimos. Microfone, Ivone. Alex, você. 5 minutos. Eu concordo com o Itamar quando fala sobre a questão do bom senso de Kardec e nesses dois artigos, de fato, como em tantos outros que a gente já vem conversando,
esse ponto aí do bom senso fica bem nítido, bem caracterizado, e Kardec sempre com muita polidez e cuidado ao tratar de assuntos mais polêmicos, né? E foi assim que ele fez com a abordagem aí sobre Maomé, que a gente vai discutir no futuro, e também quando está fazendo os comentários que já foram citados sobre Lutero. E Val citou um ponto que é matéria de fé, né? Mas eu, particularmente, nesse quesito de matéria de fé, eu acredito muito pelas características dos dois envolvidos no processo. A gente sabe que o apóstolo Paulo era um homem de letra, um homem estudado, e ele quis, quando se transformou em Paulo de Tarso, né? Quando se encontrou lá com Jesus, que fez a mudança, ele quis romper com todos os laços do cristianismo, vamos colocar assim, que ainda não tinha esse nome, mas dos ensinamentos do Cristo com o judaísmo. E os outros apóstolos é que ficavam no embate, não aceitando. Ele mesmo era contra a circuncisão, ele foi contra uma série de fatos que tinha no judaísmo, e o pessoal estava querendo trazer isso do judaísmo para o cristianismo. E ele era contra porque ele queria que todos os envolvidos ali se transformassem em homens novos, rompendo esses laços com o homem velho que todos eram dentro do judaísmo. E Lutero também tinha essa característica, como até Val disse. Lutero, ele não estava querendo fundar absolutamente nada, mas ele estava questionando algumas práticas do catolicismo. E nisso ele começou a se envolver nesse processo, e a gente sabe da história, né? Acabou sendo perseguido e tal, e tal, e tal, e uma série de fatores aí. Então, ele acabou tornando possível as igrejas reformadas, protestantes, romperem esses laços com o catolicismo justamente a partir do momento em que ele começou a questionar, principalmente a venda de indulgências, entre outras questões, né? Entre outros fatos. Mas Kardec fez uma abordagem muito sensata também, e eu concordo com a visão de Itamar quando ele fala que Kardec também, além da sensatez dos comentários, ele também ficou preocupado, né? Então, já que a doutrina espírita também estava indo em muitos pontos contra os dogmas do catolicismo, que era a religião dominante na época. Eu só vou fazer uma leitura aqui do, do artigo de Ivone com relação só a um ponto do que é chamado de Laboratório do Mundo Invisível. Está lá no capítulo 8 do Livro dos Médiuns, ok? E o Espírito São Luís vem com as seguintes respostas aos questionamentos de Kardec com relação a essas aparições, como lá a caixinha de rapé, como o vestuário nos espíritos, essa coisa toda. Então, assim, ó, eu vou ler rapidamente aqui, só para eu encerrar minha parte, mas a gente ficar abrindo o debate também nesse sentido. Ó, citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé no qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimenta o indivíduo que faz o mesmo? E aí São Luís vem e responde, não. Aquela caixa de rapé tinha a forma da que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa, que era a dita caixa nas mãos da aparição. Uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada como realmente foi e não tomassem a aparição por uma alucinação devida ao estado de saúde da vidente.
O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, e para isso tomou todas as aparências da realidade. Dizes que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade ou se nela havia alguma coisa de material. Certamente é com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vivo. E no final, a gente vai ver aqui, só mais um ponto aqui, que o espírito de São Luís vai informar que estávamos longe de imaginar o que os espíritos poderiam fazer com o princípio material lá no plano espiritual. E depois a gente vai perceber que, através do aprofundamento de outros pontos também da doutrina espírita, que é perfeitamente possível plasmar tudo que se imagina no plano espiritual, de acordo com a necessidade do momento. E é por isso que esses espíritos plasmam as roupas que tinham hábito de usar quando em vida, ou algumas características, como a caixa de rapé aí do espírito que apareceu para vidente. Então, é perfeitamente possível plasmar essas questões, e a gente já observou, até em sessões mediúnicas, a questão das aparições, das materializações, entre outras coisas, né? Então, a gente está longe, como está São Luís falando lá, longe de imaginar o que se pode fazer com a força do pensamento e a aglutinação desse princípio material quando se sabe fazer isso. Tenho dito. Então, Eleni, sua vez agora. Boa noite. O que me chama, não vamos ficar repetindo, né? O que já foi comentado, o que chama a atenção é que realmente a gente não mata as ideias, né? Então, Kardec vem pontuar isso. Você pode matar até o autor, ou aquele que parece ser o autor, porque foi citado aí que não foi Lutero que trouxe algo novo. Isso já era feito, isso já era trazido já de alguns séculos anteriores, porque realmente a gente sabe que não é uma pessoa que traz a ideia. As ideias elas vão aparecendo, até que alguém coloque, alguém faça, compile aquilo e se transforme em doutrina ou algo parecido. Então, ele vem só reafirmar isso. Quando algo é mais. Quando algo é necessário que venha à tona, quando algo é importante que venha à tona, não é teoricamente com o autor, entre aspas, sendo eliminado, cancelado, que a gente vai cancelar a ideia. Porque aí a espiritualidade vai achar uma outra criatura para que aquilo se manifeste. Para a gente, isso, assim, o que eu acho interessante nisso tudo é para baixar um pouquinho a bola, porque às vezes a gente se acha autor de muitas coisas, né? A gente fala que a gente cria, e eu falo até nas pequenas coisas. Ah, isso fui eu, e muitas vezes a gente está sendo só um instrumento, não nos desmerecendo, nem desmerecendo a nossa criatividade e o nosso livre-arbítrio, mas mostrando que a gente realmente anda sempre acompanhado, e que geralmente o trabalho é em dupla, é em tripla, é em equipe, raramente sozinho. Eu posso dizer que nunca sozinhos estamos, né? E com relação ao que Ivone falou, é bem interessante, porque me veio, quando a gente estava lendo e ouvindo vocês também, eu não sei se vocês lembram, aquele livro de Chico Xavier, não sei se é Lições, eu esqueci o nome, menina, eu tenho aqui em casa, que alguns relatos de Chico Xavier. E tem um que ele fala,
não sei se é sobre o carnaval, mas sobre uma festa que estava acontecendo no mundo espiritual, onde se materializava, e acho que aí tem um link até entre os dois artigos, materializava o órgão genital masculino, uma festa onde tudo era, assim, mostrava-se algumas coisas como se fossem, como se representasse, porque a mente humana daqueles desencarnados estava muito ligada à questão da sexualidade nesse aspecto de orgias, de promiscuidade, e aí tinha uma festa onde tudo isso era materializado, digamos assim. Aí me veio à mente, lendo isso aí, como realmente tudo é criação mental, como tudo é criação humana. E no caso, eu acho que o Kardec quer nos colocar, é que sim, se pode se utilizar do perispírito, do fluido cósmico universal, a gente consegue, sim, como disse Alex, transformar, vai ser o chapeleiro, vai ser como é o cachimbo, vai ser o cabelo assim, assado, vai ser uma pinta no rosto, não, um defeito no pé, não importa, manchas, etc. e tal. Mas, assim, isso sim é possível, mas muito também é da nossa mente. E a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente ainda, e nós espíritas fazemos ainda muito isso. Quando alguém diz que viu ou que observou, a gente ainda é muito crédulo. Então, o que me chama a atenção, eu acho que essa questão que você disse, Tamar, que a Alex disse, que a gente já disse, que todo mundo diz aqui, não somos só nós. Ter cuidado, porque a gente tem que ter realmente o senso crítico. Nem tudo que se diz ser é o que é de verdade, porque nós usamos de uma... Nossa mente, ela vaga, ela tem um poder criativo muito grande. E a gente tem ainda mania, eu digo a gente no coletivo, não estou dizendo nós 6, nós 7, não, estou falando no coletivo, de acreditar demais no que os médiuns dizem, E se esse médium for alguém reconhecido, aí danou-se. É cegamente que a gente ainda tende a acreditar. E, às vezes, ele está numa fase, num período exatamente desse, de um processo obsessivo, de uma fascinação, de uma possessão, leva até uma casa espírita a praticar atos que seriam considerados, pelo bom senso, como algo muito estranho, algo discordante com o que a doutrina espírita nos orienta. Então, assim, mais uma vez, olha, pesquisa, analisa, usa o bom senso, observa bem essa questão, não vai espalhando, não vai acreditando em tudo que é dito. Isso é numa reunião mediúnica, isso é nas escritas, que a gente vê o tanto de livro que tem sido trazido para nós, isso de um modo geral. Então, ter esse cuidado, essa atenção. É isso, é verdade. Vamos passar para Clécio? Sua vez, Clécio. Pronto. Acho que muita coisa já foi dita aí. Vou fazer aqui uma ponte da fala de Itamar com esse artigo de Val. Itamar fala aí que se fosse ele, né, batia o martelo que era verdade. E Kardec deixa a coisa fluir, digamos assim, né? Não bate os chamados martelos. Isso é de suma importância porque a ideia em si, ela é fluida, ela não tem espaço, ela não tem lugar, não tem tempo, não tem nada. E percebemos ao longo da história que justamente a ideia ela surge em cada lugar com a roupagem diferente, com a linguagem diferente, mas no frigir dos ovos é a mesma ideia. E se os martelos, geralmente assim, muitas vezes os martelos foram batidos, né? Se assim não fosse, a Igreja Católica não tinha queimado tanta gente porque o martelo estava batido. Deus é esse, Deus está dentro da igreja, Deus está aqui outra. Então tinha uma verdade e essa verdade tinha que ser defendida. Então foi onde Lutero foi lá e
botou o dedinho. Peraí, não é assim não aqui, ó. Então, ele foi lá justamente na ideia. E a religião é um combo, né, de ideias que se faz dizer a verdade, como isso, colocando aí na época, a igreja dominava totalmente, mas hoje é o campo da política, é o campo de tudo, e quantas pessoas, hoje as pessoas não querem matar, querem fazer aquilo outro, porque ele traz uma ideia tal, fulano de tal é ruim, tem que morrer, ele está destruindo não sei o quê, essa pessoa é o cão, é o Satanás, tem que morrer, tem que acabar. Aí eu quero entender que ideia diferente tem dessa criatura que talvez traz uma roupagem, uma fala diferente. É a mesma coisa. Então, a ideia em si, ela tem que ser abrangente. Ela é criada para o despertar da criatura humana. Então, se você pega algo pronto e define como a verdade e quer fazer isso, é o que gera o ódio, que gera o orgulho, que gera o nervoso, tudo isso você quer, porque quer que todo mundo diz a mesma coisa. Isso não é muito saudável. E pegando aí o de Ivone, eu vou pegar, como quase tudo já foi falado, né? Vou pegar, só aumentar um pouquinho mais aqui. O de Ivone, eu quero pegar o ponto que fala, eu gosto de ficar falando sobre isso, às vezes eu sou meio chato, mas eu gosto de falar sobre isso. Esse negócio de classificação, né? O espírito aí de segunda ordem, e vai dando ordem para tudo, velho. É uma coisa curiosa, né? O indivíduo que não sabe nem que classe está, fica classificando todo mundo a ordem. Acho meio um negócio meio cabuloso. Kardec, me desculpa. Eu entendi a questão dele, eu entendi a classificação, que às vezes o cientista tem que classificar isso, aquilo, outro, mas para o indivíduo humano, você compreender algo que é interior, é difícil você fazer isso. Ainda mais, vamos colocar que a gente está numa terceira, como quase todo mundo fala, terceira ordem, quarta ordem, sei lá que diacho de tanta ordem que tem. Você quer classificar alguém que está além de você, está acima de você, não há como, não faz sentido você que classificar alguém que está um pouco além de você. Esse tipo de coisa é o que gera muitas vezes os equívocos. Chega um espírito, se apresenta, espírito de escola, espírito de Heineken, espírito não sei de quem, então você vai trazendo esse tipo de parâmetro para poder definir que um é melhor, outro é pior. Aí chega o outro e diz, não, mas ele falou isso aqui, não tem como ele ser de escola. Mas ele falou isso, aquilo, outro. E fica nesse debate, que fica aquele redemoinho terrível e você não sai do lugar. Ou seja, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você não sai do lugar, você fica ali, ó, sem sentido nenhum, ó, girando, não sai do lugar. Então, toda a ideia, como pegando a parte da ideia aí, é justamente para despertar. Então, aí, em vez de ficar discutindo tanta ideia, experimente essa ideia, botar na prática, né? Mas foi legal, eu gostei muito dos artigos aí. Eu acho que as falas foram muito abrangentes, foram muito legais. Só coloquei isso aí para poder render o tempo. Tenho dito, né? E as conclusões finais, nós vamos passar a palavra para a Val, para ela fazer as conclusões finais dela, e a gente poder encerrar. Depois encerrar. Nossa. Vamos lá, Val. Eu estava aqui me embolando de Rio, espírito de Skol e de Heineken. É porque eu não quis falar do Itaipava, né? Porque aí ficava feio, mas tudo bem. Clécio, tu é demais, Clécio. Bem, eu só queria finalizar o meu lembrando que Hermínio Miranda, inclusive eu li os 2 livros e eu os tenho. Hermínio Miranda, ele escreve 2 livros, As Marcas do Cristo 1 e As Marcas do Cristo 2. Ele vai relatar exatamente Paulo de Tarso e Martim Lutero. As Marcas do Cristo 1, ele trata da história de Paulo, e na Marcas do Cristo 2, ele fala já da reencarnação de Paulo de Tarso, quando, no século XVI, vem como esse homem fantástico que é Lutero. E no de Ivone, o meu não tem mais nada para acrescentar, que eu disse, né, eu falei já tudo dele. Nesse de Ivone, tem uma parte aqui do artigo que Kardec vai falar o seguinte,
a questão da forma como ela fala, que não era mais a questão da imaginação, que ele nota que já não era mais efeito da imaginação, que já não era apenas uma ideia falsa. E aí ele vai dizer que era uma imagem, porque já tinha forma, já tinha cor, que era tudo tão claro e tão preciso que, de certa forma, podia até ser desenhada. E aí ele vai dizer aqui, será que isso era uma ilusão? Não é? Será que era uma ilusão? E tem uma coisa que ele fala aqui que eu acho perfeito, para a gente ver a veracidade ou a mentira. Ele vai dizer assim, Kardec, que para que a gente possa se dar conta do que se passa naquele momento das visões, nós precisamos sair do nosso ponto de vista exclusivamente material, porque a gente começa a julgar tudo por uma ótica materialista, da matéria. E aí Kardec diz assim, você sai dessa questão da matéria, penetre pelo pensamento nesse mundo incorpóreo e se identifique com aquilo que é da sua natureza, com essas questões dos fenômenos especiais, que com certeza vão se passar no meio inteiramente diverso, ou seja, diferente daquele que a gente vive. Então, aí está o grande ensinamento. Vamos entender como é que faz isso? Então, vamos sair dessa questão da matéria densa e vamos penetrar nesse mundo incorpóreo, vamos tentar vislumbrar, né, esses aspectos do mundo incorpóreo e nos identificando, como ele diz aqui, com o que faz parte de nós mesmos, da nossa natureza, e com esses fenômenos que ele vai chamar de especiais. Aí está o segredo para a gente entender essas questões do espírito. Só isso. Verdade. E até porque também uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é que nós ainda só suspendemos um pedacinho do véu dessas realidades espirituais. A gente desconhece tanta coisa do plano espiritual, então a gente não pode de pronto rejeitar, nem também de pronto aceitar tudo, né? A gente precisa ter essa cautela, esse bom senso que Kardec deu exemplo e nos chama a atenção o tempo todo, né? A gente, vamos dizer, nós estamos conhecendo fluido. Na época de Kardec, ele estava adentrando, né, fluido, mas muito ainda timidamente. Hoje a gente já tem um conhecimento a mais de fluido, de perispírito, e aí a gente vai entendendo todos esses processos, né, esses acontecimentos do plano espiritual, e saber que esses fluidos no plano espiritual, eles são matérias, para o plano espiritual são matéria, para a gente é algo imponderável, mas para lá é matéria, né? Que são criações, né? E aí a gente vai entendendo um pouco esse processo para saber que existe tudo isso, né? Então a gente de pronto a gente não vai rejeitar, foi o que ele Kardec fez. De pronto a gente não vai rejeitar essa realidade, dizer que é a criação do médio, é isso, é aquilo, ele não vai rejeitar. Mas a gente precisa ter cautela para ir analisando e percebendo até onde vai as informações daquele médio. E aí ele também fez essa análise, realmente foi muito, muito, muito boa, porque ele percebe o colorido das informações, ele percebe que ela dá muitas informações detalhadas, né, desse sonho que ela teve, dessa realidade dela. Isso vai distinguindo vamos dizer, uma esquizofrenia de uma imaginação, né, de um contato real que ela teve no plano espiritual. Então, isso já serve também de parâmetro para a gente ir fazendo essa análise. Eu estou dizendo nos dias de hoje, para a gente não lidar na casa espírita com essa realidade, que a gente lida muito com essa realidade, né? Porque as pessoas chegam muito impregnadas de que são médiums, de que precisa estar no reino mediúnico, até fica contando meio mundo de coisas que a gente vê que às vezes que não tem nexo, não tem uma riqueza como tem do caso dessa senhora. Ela conta tudo isso aí com muita riqueza de detalhes, né? Isso é um ponto para que a gente possa dar essa atenção e ligando a
essas criações fluídicas, né? No mais, eu também não tenho nada para declarar de Val, porque ela já disse tudo, e no meu foi essas colocações, né? E a gente vê a realidade de Kardec quando ele faz essas ligações, né? Ele traz Maomé, os profetas, né? E depois traz essas criações, né? Fluídicas, como se tivesse um elo nesses artigos aí, né? Para que a gente adentre essas realidades com ponderação, com bom senso, né? Isso ele sempre coloca chamando atenção para esse detalhe de Kardec. E agora a gente vai decidir. Ivone, eu e Itamar levantamos a mão aí um pouquinho, acho que vai ser breve, não sei, né? Mas assim, botando a pimenta que Itamar falou, viu, gente? Tem que botar pimenta quando você fala, meu irmão, tem que ter essa pimenta. Quando você ficar com 118 anos, tu traz a pimenta do mundo espiritual, faz a criação fluida, que traz a pimenta espiritual para a gente ver como é, viu? Mas assim, quando você falou assim, poxa, a gente está na casa espírita e às vezes a gente não entende muito das questões, dos transtornos mentais, das questões mentais das pessoas. Aí me veio à mente uma polêmicazinha aqui, que não é nem polêmica, é uma coisa que me chamou a atenção. Antigamente, eu participava de um centro onde se fazia muita coisa. Tinha aplicação de passe, tinha... a gente aplicava como se fosse um reiki, porque era nos chakras, e tinha cromoterapia, e tinha não sei o quê. Não era tanto essas terapias alternativas, ou vocês quiserem outro nome, sem desfazer delas, mas se fazia de muita coisa. Eu mesmo participei disso. Eu me botava para estudar os meridianos e chegava o povo com asma e eu tinha que acertar o meridiano para melhorar a crise asmática. Isso dentro de um centro espírita. E me veio aqui uma questão. Claro que a gente tem que ler, claro que a gente tem que estudar, porque a gente lida com pessoas que o tempo todo estão com transtornos mentais, para a gente identificar isso, mas é a gente ter esse cuidado de não chegar a beirar o charlatanismo ou algo que não nos compete, porque a gente vê também, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Não tem nada mais verdadeiro do que o brasileiro. Brasileiro dá diagnóstico, as pessoas dizem que estão sentindo isso, aí o outro diz, você está isso, sua doença é tal, tome tal remédio. Isso é uma coisa mais frequente do mundo. Então, assim, se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco, dentro da casa espírita, outras casas, você não quer que a gente frequente, as pessoas vão estar alterando medicação, indicando medicação, dizendo que o médico está equivocado, que o psicólogo está equivocado, que aquilo ali não é aquilo, é outra coisa. Então, assim, chamar muita atenção. Porque eu, então, na minha área, eu até fico calada. Vocês podem observar, quando alguém faz diagnóstico, eu nunca me meto. Porque de médico, realmente, não existe ninguém mais hábil do que a população brasileira. Mais do que nós que ficamos na faculdade, às vezes, 8, 9, 10 anos estudando. Então, assim, tem que ter muito cuidado, Itamar, com essa questão, porque o povo já se solta. Imagine se achando com competência para tal, só para apimentar um pouquinho. Concordo plenamente, Helene. Quando eu falo essa questão de conhecermos um pouco saúde mental, é para a gente, de uma certa maneira, conhecer um pouco mais. Mas eu não sei, você que é médio, eu não sei aqui mais se Val vocês todos, né? Mas eu percebo que as pessoas têm mais credibilidade em Itamar como médio do que Itamar como pessoa normal, como estudante do espiritismo. E eu tenho o maior cuidado para participar de atividade mediúnica e permitir que algum espírito dê orientação, informação, porque eu vejo que existe uma crença cega, as pessoas seguem sem questionar. Olha, eu podo, isso não é da agora, não. Eu tenho anos, tem mais de 20 anos que eu podo as informações que vêm. E quando é um espírito pseudo-sábio, eu corto mesmo, porque a crença é cega. Eu digo, meu Deus, rapaz, eu fico podando, eu digo, rapaz, ó, eu vou podar aqui, e não vou deixar esse espírito falar o que ele quer, não, porque o pessoal vai seguir. E aí eu simplesmente, se antes eu podava, eu tenho 3 anos que não participo de atividade mediúnica, eu não sei como é que eu vou voltar da agora em diante. Vou voltar, eu preciso voltar, né? Quando eu digo eu preciso, porque com a minha experiência, eu acho que hoje eu posso contribuir mais ainda do que o que eu já contribuí, de uma forma diferente, só através de evocação, de tratamento direcionado,
com acompanhamento, com relatórios para ver se tem veracidade ou não. Eu vou me submeter a ser justamente um instrumento para isso. A gente está formando um grupo para isso aí. Mas eu me preocupo muito, e eu concordo com você quando você falou naquele excesso de credibilidade que se dá aos médios. E, olha, o próprio Divaldo confessou uma vez, acho que todo mundo sabe da história, que ele quase se suicida, entrou na água lá. Lógico, esse Divaldo, qualquer um, pode estar, sim, sendo influenciado negativamente. Isso é normal da gente, enquanto espírito encarnado, e ainda sem atingir o estado de pureza. Nós estamos saindo dessa ordem que Clécio falou aí, mas essa escala espírita é bom para a gente entender, saindo da condição de inferioridade para espírito bom. A gente vai caminhar para isso. Mas enquanto não atingirmos pureza, fazemos e falamos um bocado de bobagem, sim. É verdade. Aí muita também. gente, rapidinho, Ivone, aí muita gente, para dar justamente essa credibilidade, quando está em reunião espírita, não só mediúnica, mas reunião espírita de um modo geral, que está no debate ou no bate-papo, aí a pessoa, em vez de falar assim, eu, Alex, acho que tem que fazer assim, 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 assim. Aí a pessoa, para dar uma credibilidade, porque se for falar assim, eu, Alex, acho isso, todo mundo fica meio lá, meio cá. Mas se eu falar assim, ó, sopraram para mim aqui agora que a gente tem que fazer isso, isso e isso. Aí todo mundo acredita, todo mundo faz. Então, aí só brincando um pouquinho, porque é aquela velha história que eu sempre digo, né? Eu faço a amizade, mas não perco a piada. Com tanto transtorno mental que está por aí, a gente só não pode brincar no centro espírita e dizer assim: quem não tem transtorno mental que atire a primeira pedra, porque senão vai ser uma pedraiada retada, viu, bicho? Porque doido para jogar pedra é só achar um motivo. E agora, como tem tanta categoria de transtorno mental que a gente não conhecia e agora está aparecendo, né? Eu acredito que realmente vai ser raros o que não tem. Isso é a verdade. Pois é isso mesmo. Tem um dito, como diz vocês aí, né? E aí vamos falar um pouco das nossas férias e o retorno. Já tem alguma definição aí? Nós vamos suspender hoje, né? E retornar quando? Eu gosto de ser bastante prático nessas questões, viu, Ivone? Como o Val já vem falando há algum tempo, que o mês de janeiro ela vai estar de férias e vai viajar, então a gente, hoje, no caso, seria a última reunião, né, do ano, e a gente retornaria na primeira segunda de fevereiro. Todos concordam, meu povo? Para a gente. Concordo. Inclusive, os outros grupos fizeram também isso. De janeiro, todo mundo está de férias nos outros grupos. Ok, Pronto. então tá tudo certo. Mas Aí veja a aí, gente. Clécio e Eleni aí para votarem. Eleni Eleni já deu aceita, joinha, Clécio? já deu joinha. Eu fiz minha conversa aqui externa aqui, mas eu confio em vocês. Tá tudo ok. O Paulo também confirma, porque está dentro dos propósitos dela, né? E aí a gente retorna na primeira A segunda-feira. gente só falta comunicar isso ao profeta, né? Vamos comunicar ao profeta. Peta retornaria, né? Com Maomé. Não, Maomé. e vocês viram que ele disse ali que queria que eu falasse. Você tem que falar dos falsos profetas. O bicho ontem estava doido de jogar pedra. Estava Não surtado. provoca não, porque ele é da linha dos que joga bomba aí. Não cuidado não. O homem tá bravo ontem. Mas Ah, pois vamos fazer a prece. Eleni, faça a nossa prece final, Vamos, desejando um bom para todos nós. vamos lá. Vamos aquietar um pouco nossas mentes, agradecendo mais esse ano que transcorreu, de aprendizados, de troca de experiências, onde nós ampliamos nossa consciência,
onde estamos aprendendo a usar melhor o bom senso, o senso crítico, graças à revista, e que nós possamos, Senhor, ano que vem, continuar nesse estudo, dilatando e dilatando essa percepção, essa compreensão do que realmente é a doutrina. Doutrina de libertação, de expressão, de saber direcionar melhor nossa vontade em direção ao bem individual e coletivo. Abençoa nesse momento os nossos lares, neste momento que todos os familiares de Ivone, de Clécio, de Alex, de Val, de Rian e os meus possam ser envolvidos na tua bondade e tua misericórdia, que nós possamos passar o Natal em paz também, em família, que nós possamos transmitir a verdadeira mensagem do Cristo nesse momento festivo de confraternizações e que nós possamos ser realmente instrumentos de paz, de serenidade, de equilíbrio, que tenhamos tolerância, compreensão, indulgência e perdão em nossas ações, em nossas palavras, em nossas atitudes, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Que o nosso Natal seja de alegria, mas mais do que de alegria, que seja de introspecção, que seja de comunhão com Cristo. Abençoa Rian onde quer que ele esteja, que ele seja envolvido nessa nossa corrente de boas energias, de boas vibrações. Que assim seja. Ô, bonito!